Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Bianca Aparecida Semes, sou graduanda em agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao efeito da topografia e da declividade do terreno na infiltração da água no solo. Dando início então ao trabalho, nós temos que a infiltração da água no solo ela vai ser afetada diretamente pela declividade e também pela topografia do relevo, assim então determinando a velocidade com que a água vai penetrar no solo. Quanto ao objetivo que nós temos aqui no presente estudo, é que serão explanados os efeitos da relação entre as métricas topográficas sobre a infiltração da água no solo e também como que o declive do terreno pode influenciar nessa relação entre ambas. Bom, considerando então a infiltração da água no solo, nós temos que ela basicamente é um processo de passagem de água em estado líquido pela superfície do solo. Ela vai então ser responsável pela recarga dos aquíferos, que vai contribuir para a vazão dos cursos d'água. Porém, quanto maior for a taxa de infiltração, menor é o escoamento superficial. Então, quando a taxa de infiltração é máxima no momento do início de chuva, nós temos que ela vai começar a diminuir com o passar do tempo e também com a água que vai sendo armazenada ali no solo. Mas basicamente o que é esse processo de infiltração? Ele é um processo que pode ser caracterizado pela penetração da água no solo, cuja taxa pode então variar ao longo do tempo. Ele é de grande importância para um manejo que está sendo adequado, né, da irrigação, no momento ali então de cultivo, né, e então para garantir que o suprimento hídrico das plantas esteja sendo correto para que então tenha o seu ciclo de crescimento ali adequado. Bom, mas a gente também pode comparar, então, a questão do movimento da água no solo com a infiltração da água. Então, é por isso que a gente pode utilizar a equação de Darcy-Buckingham. Então, no caso, essa é a equação, né, com todos os seus referenciais aqui. E em relação à determinação da infiltração da água no solo, ela vai ser influenciada pelas condições de superfície do solo e também pelos atributos que estão sendo relacionados à estrutura no solo, como, por exemplo, a porosidade, densidade e a textura. E alguns dos equipamentos que nós podemos utilizar para fazer essa determinação vão ser, então, os infiltrômetros de aspersão, de pressão, o de tensão, também os chamados permeâmetros e, por fim, os simuladores de chuva. Mas, além disso, nós também temos, então, modelos matemáticos, né, que podem ser utilizados, como, por exemplo, então, o modelo de Green-Empty, que, no caso, é esse modelo matemático aqui, com todos os seus referenciais aqui. E quanto, então, ao efeito da topografia e da declividade no terreno nesse processo, nós temos, então, que a topografia ela vai ser caracterizada por elementos como em relação ao comprimento, o grau de declividade e também a forma da paisagem, que é considerada significativa na erosão do solo. Então, quando a gente tem terrenos que são mais acidentados, com declives que são mais íngremes, eles vão ter um aumento no escoamento superficial, aumentando também, então, a capacidade erosiva. Nós também devemos lembrar que uma consideração importante ao analisar a topografia é a forma do declive, então, o qual se vai se relacionar com a velocidade de escoamento, que pode variar entre côncavo, ou também chamado de convexo, e também homogêneo ou deformado. Então, o côncavo convexo vai acontecer, então, onde tem a desaceleração dos escoamentos, então são áreas chamadas de deposição, e homogêneo ou deformado, então, vai ser quando são regiões que formam caminhos para a passagem da água. Então, quanto aos fatores que influenciam a taxa de infiltração, nós temos então os chamados fatores intrínsecos, que são as propriedades físicas, químicas, mineralógicas e biológicas do solo, mas também podemos considerar ainda a estrutura do solo, a textura, o tamanho e disposição dos espaços porosos, entre outros. Em relação aos fatores que são relacionados à superfície do solo, nós temos então, por exemplo, a cobertura vegetal, que vai proteger o solo contra a ação erosiva da chuva e também no controle do fluxo de água sobre a superfície do solo, então, por exemplo, a palhada, né? Mas ainda a gente também pode considerar os restos culturais que estão dispostos na superfície do solo, porque eles podem interceptar e também dissipar a energia cinética da chuva e também do escoamento superficial. Para a gente poder fazer, então, a determinação, né, da taxa de infiltração, nós podemos utilizar os modelos empíricos, que são de Kostiakov, o de Horton, o de Kostiakov-Lewis e o de Houghton. E também temos, aqui no caso, né, então, são os referenciais, né, e também temos os modelos teóricos, né, que são os de Philip, Green-Empty e o Green-Empty que foi modificado por Lane e Larson. No caso, o mais utilizado é o de Green-Empty.
aqui estão também os referenciais, né? Bom, e quanto à topografia e infiltração, nós temos que a infiltração é de grande importância prática, porque ela pode afetar de forma direta o escoamento que é superficial, visto que ela pode ser então influenciada por alguns fatores, como o exemplo da topografia do terreno. Então, nós temos 3 tipos de terreno, né, no caso, que são o normal, o excessivo e o subnormal. O relevo normal, ele está normalmente associado a solos que são formados pela ação conjunta de vários fatores pedogenéticos, sem a predominância de um ou outro. O relevo subnormal, ele vai indicar, então, solos que foram formados sobre a influência predominante de um fator pedogenético, com solos que têm um impedimento de drenagem. Já o solo excessivo, ele vai ser caracterizado por solos que são mal desenvolvidos, onde a erosão é muito intensa e normalmente é maior do que a formação do solo. E quanto aos efeitos de diferentes tipos de terreno na infiltração, nós temos então os terrenos, né, de planície, que normalmente tem uma infiltração que é muito mais uniforme, porque a água tende a se espalhar de uma forma mais fácil. Já nas encostas, normalmente a taxa de filtração ela pode ser afetada pela inclinação do terreno, então em encostas que são consideradas muito íngremes, o escoamento superficial vai ser muito maior. Em solos rochosos, a gente tem uma baixa capacidade de infiltração, devido à dificuldade da água ser permeável, né? E em solos saturados, nós também temos que a capacidade de filtração ela pode ser muito baixa, então isso vai resultar em escoamento superficial de forma imediata. Bom, e quanto à declividade do terreno e à infiltração, nós temos que os fatores que estão associados então ao relevo, particularmente a declividade, elas vão ter um impacto significativo ali na dinâmica da infiltração. E quanto à relação entre o declive e a velocidade de escoamento superficial, normalmente então a gente tem que um aumento na declividade vai diminuir a infiltração da água no solo e aumentar assim o escoamento superficial, reduzindo então o tempo de resposta dessa bacia. Então, a gente pode considerar, né, que existem vários métodos para calcular o tempo de concentração, porém, um dos mais utilizados é o de Cruciani, de 1989, e ele é considerado o mais adequado. Então, aqui no caso, a gente pode ver que ele vai considerar diferentes tipos, né, de superfície, e para encontrar também a velocidade de escoamento superficial, e cada tipo de superfície, então, vai ter um grau de declive do terreno, né? E também tem, então, a questão do coeficiente de churrada, ou então de escoamento da bacia, né? Onde vai ser considerado diferentes tipos, coberturas de solo, né, no caso. E para cada cobertura vai ter os tipos de solo, né? Então, aqui ele classificou entre argiloso, arenoso e rochoso. E para cada característica aqui, né, no caso, vai ser designado, então, as classes de topografia e de declividade. Então, no caso aqui variou, então, de 0 a 100%, né? Então, de plano até montanhoso. Bom, enquanto aos efeitos que a declividade pode causar na erosão e também na compactação do solo, nós temos que o aumento das perdas do solo com o aumento da declividade do terreno vai ser atribuído a maior capacidade erosiva do escoamento superficial em terrenos que são normalmente mais inclinados, resultante então do aumento da velocidade do escoamento. Especialmente então quando o solo está intensamente mobilizado e apresenta pouca cobertura vegetal. Então a gente pode ver que quanto maior for a nossa declividade do terreno, conforme a sua intensidade, né, vai ter maior perda de água, né? Então, nós temos que os efeitos, né, em relação aos efeitos ainda, a declividade do terreno pode influenciar diretamente, né, quanto à erosão e à compactação do solo, considerando então declives que são muito mais acentuados e normalmente vão estar associados então a maiores perdas do solo e também menor conteúdo de matéria orgânica, devido então ao aumento da velocidade de escoamento e também a maior suscetibilidade à erosão, especialmente quando então estão presentes condições de manejo inadequado do solo. Bom, alguns resultados então de pesquisas que foram encontrados é que em lavouras cafeeiros, em declividade de 3%, teve maior teor de matéria orgânica no solo, quando foi comparado em declive de 9 a 15%. Já Magalhães Filho, Aires e Sobrinho também viram que as áreas críticas, né, eram as normalmente que estavam localizadas nas áreas com declividade muito acentuadas. E Bias, né, verificou também que a tendência que a declividade aumentava elevava também o escoamento superficial, assim reduzindo também a taxa de infiltração de água no solo.
Bom, em relação ao resultado, a importância desses conhecimentos, né, nas áreas, então, por exemplo, de agricultura, nós temos que ela é importante para que seja otimizada, então, a questão de irrigação, minimizar a erosão, maximizar também a retenção de água no solo, contribui também, então, para o aumento da produtividade. Na engenharia civil, nós temos que é importante em projetos de infraestrutura, né, como estradas, barragens, edificações, e também, então, para a questão de considerar a topografia e a declividade do terreno para a questão de dimensionamento adequado. Manejo de bacias hidrográficas, né, porque pode influenciar a distribuição e o fluxo de água em uma bacia hidrográfica, né, afetando a disponibilidade hídrica. E também em relação à ecologia e conservação ambiental, visto que a topografia e a declividade do terreno vão influenciar a diversidade de habitats e também padrões de biodiversidade. Bom, e quanto às estratégias de manejo do solo, que são baseadas na topografia e na declividade, nós temos que o principal delas vai ser, então, o terraceamento, que é uma prática mecânica do controle de erosão, quanto às práticas vegetativas e edáficas que não são suficientes para controlar o escoamento superficial no solo. Basicamente, então, elas vão ser construídas ali no sentido transversal do terreno, né, para que a declividade do terreno, na verdade, para que então assim se formem obstáculos, né, físicos, para que então dificulte a questão da erosão, e ela tem o principal objetivo de reter e infiltrar, ou também, então, conduzir com velocidade controlada o escoamento superficial para fora da área protegida. Bom, então, para finalizar, essas são as referências que foram utilizadas, né, para a construção do presente trabalho. Bom, então, essa foi a apresentação do efeito da topografia e declividade do terreno na infiltração da água no solo, e eu agradeço pela atenção.